Olá, meus amores. Olha a tia sua aqui novamente para mais uma aulinha de hoje, tá certo? Hoje ainda é quinta-feira, dia 22 de outubro. Estamos aqui de volta. Agora nós vamos estudar as disciplinas de matemática, ok? E o que é que nós vamos precisar para a nossa aulinha? Apenas o nosso caderninho de matemática. Vocês não vão precisar pegar livro, agenda, apenas o caderninho, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre dezenas e unidades dos números que vão do 0 ao 99, tá certo? Então, eu vou explicar aqui que dentro desse assunto, nós vamos relembrar outros também que a gente já estudou em matemática. Então, gostaria que todos prestassem bem atenção, tá certo, meus amores? Vamos lá começar? Olha só. Os numerais, a gente sabe que as unidades, elas vão de 0 até 9. Deixa a tia sua escrever aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Quando eu tenho os números de 0 a 9, eu tenho aí as unidades. Se eu colocar aqui, ó, um quadrinho, um quadro valor de lugar, onde desse lado eu vou ter as dezenas e desse lado as unidades, e se eu quiser preencher esse quadro, por exemplo, com o número 5, o 5 está aqui, ele só tem apenas um algarismo, o 5 é unidade. Se eu precisar preencher esse quadrinho com o número 5, então eu vou preencher apenas esse lado, que é o lado da unidade, ok? O lado da dezena vai ficar vazio, porque o 5 ele é unidade. Agora, depois do 9, eu começo com a dezena, aí eu tenho 10. Tem uma família do 10 que a gente já trabalhou, que é 11, 12, 13, 14 até os 19. Depois do 19 nós temos o 20, que é a família realmente do 20, duas dezenas, tá certo? Já trabalhamos também nas aulinhas de sucesso, acho que faz uma semana hoje que a gente trabalhou um assunto chamado dezenas, onde a gente viu que existem aí as dezenas exatas, que são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora, se eu quero representar dentro do meu quadro valor de lugar uma dezena, aí sim, ó, aí vai mudar. Por exemplo, eu quero representar aqui, vou escrever aqui uma dezena, tá? Vou escrever o numeral 25. Então, vamos lá. 25. Para eu escrever dentro do quadrinho valor de lugar, eu tenho aqui, ó, 5, que é a unidade, e o 2, ele vai estar no quadrinho, no ladinho da dezena. Por quê? 25 é duas dezenas e 5 unidades. O numeral 25 está na família do 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tá certo? Então, o 2 aqui, ele está representando a dezena e o 5 está representando a unidade, como mostra aqui, ó, o quadrinho valor de lugar, ok? Nesse assunto aí, falando sobre dezenas e unidades, a gente pode pegar aquele conteúdo sobre escrever o nome dos números, que é escrever os números por extenso. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, para a gente dar alguns exemplos a vocês. Eu vou explicar porque na nossa atividade que nós vamos fazer hoje, vai ter uma questão sobre isso, tá? Deixa a tia só apagar aqui o quadro. Hoje nós não vamos ter atividade para casa, por isso que eu não pedi para vocês pegarem a agenda, ok? Vamos lá. Se eu tiver aqui o numeral, deixa eu pensar, que numeral é esse aqui? 2. Se eu pedir para vocês passarem o número 2, escreverem o número 2 por extenso, quando eu falar isso, quer dizer que eu quero que vocês escrevam o nome desse número, que é 2. Como seria a escrita do número 2? Olha só, dó, D-O,
is, do, is, tá certo? Vamos pegar outro exemplo. Se eu quiser que vocês escrevam por extenso o nome desse número aqui. Que número é esse? 11. Como será que eu escrevo o nome 11? Tá fácil. Em português, a gente estudou a semana passada e até essa semana, na segunda-feira, a gente revisou sobre a família de an, en, in, on e um. Então, o nome 11 tem um on, que é o O e o N. Olha aqui. Onze, Z-E. Já escrevi por extenso o número 11. Agora eu vou escrever aqui outro número. Deixa a tia Su pensar em outro número. Pensei. Que número é esse? 18. Como será que eu escrevo por extenso esse número aí? 18. Olha só, preste atenção. Zo e to. 18. Escrever o número por extenso é escrever o nome do número. É como se tivéssemos aqui gravuras, imagens, e vocês precisariam aí, ó, escrever o nome dos desenhos, os nomes das gravuras. Assim mesmo é escrever o número por extenso, tá certo? É escrever o nome dos números, ok? Outra questão que nós vamos estudar aí na nossa revisão. Deixa eu apagar aqui o quadro. São os números que vêm antes, depois, os números que vêm antes e depois, e os números que ficam no meio, que se chama entre, ok? Então, vamos lá. Tia Su vai dividir aqui, ó. Aqui a gente vai escrever os números que vêm antes. Vou dividir aqui. Aqui vai ser os números que vêm depois. E aqui vai ser os números que vão estar entre, tá certo? Que no caso vão estar no meio. Vou escrever aqui alguns exemplos e vocês vão me ajudar aí de casa a responder, a preencher todas as alternativas, tá? Deixa a tia Su colocar aqui pra gente preencher. São alguns exemplos pra gente treinar. Dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver outro. Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Que nós vamos responder. Aqui na primeira coluna, eu vou preencher com os números que vêm antes, tá certo? Antes desses aqui que eu escrevi. Preenchendo aí esses tracinhos. Que número é esse que eu tenho aqui primeiro? 73. Qual o número que vem antes de 73? 72, muito bem. Deixa eu avisar vocês que isso aqui vocês não vão precisar copiar não, tá? Isso aqui é tipo, tia Su tá fazendo uma atividade oral, onde vocês vão precisar apenas responder aí do outro lado da telinha, ok? Nós vamos fazer a atividade no caderno daqui a pouco. Agora a tia Su só está explicando. Que numeral é esse? 54. Qual o número que vem antes? 53, muito bem. Que numeral é esse aqui, amores? 32. Qual é o que vem antes? 31. Isso mesmo. Aqui eu tenho o numeral 6. Qual o número que vem antes?
5. Antes de falar 6, eu falo 5. Aqui eu tenho 64. Qual o número que vem antes do 64? Ah, se o número for grande, eu tiver muitas dificuldades de acertar, é simples. É só você pegar a unidade, ó, 4. Qual o número que vem antes de 4? 3. Então, aqui é 63. Tá certo? Aqui eu tenho 95. Antes do 5 vem o 4. Então, antes do 95 vem o 94. Certo? Aqui no meio, nós vamos preencher aqui os tracinhos com os números que vêm depois, que vêm após. Então, é mais fácil ainda, é mais fácil do que os que vêm antes. Se eu tenho aqui 63, o próximo número é o 64. Se eu tenho aqui o 32, o próximo número é o 33. Se eu tenho aqui o 71, o próximo número é o 70. Tudo bem. 7 e 0. Se eu tenho aqui o 66, o próximo número é o 67. Isso mesmo. Se eu tenho aqui... Eita, eu coloquei 70 aqui, não foi? Desculpem, tá? É 72. Se eu tenho aqui o 9, o próximo número depois do 9 é o 10. Então, eu escrevo 10. Se eu tenho 15, o próximo número vai ser o 16. Tá vendo como esse é bem fácil? É mais fácil do que esse. Esse é mais fácil a gente acertar logo a resposta do que esse. Que esse aqui é para pensar mais um pouquinho. Esse aqui também é fácil. São os números que estão estão no meio. Então, por que é fácil, tia Su? Porque a gente começa a contar desse primeiro número e já vê qual é o próximo. Aqui, ó, 16, 17. Aí depois vem o 18. Aqui eu tenho 9, depois é o 10, 11. 34, 35, 36. 42, 43, 44, 95, eita que eu errei, 95, 96, 97, 5, 6, 7. Ok, meus amores? Tá vendo como é fácil? Tia Su agora vai explicar a vocês que através das dezenas e unidades, eu também posso pedir a vocês uma questão de escrever alguns números na ordem crescente e decrescente. Deixa eu apagar aqui agora, para a tia Su explicar a vocês outro assunto. Esse piloto, ele é ruim de apagar, por isso que demora. Vamos lá. Se eu escrever aqui alguns números, vou escrever alguns números sortidos, tá? Pronto. Escrever esses números aí. Se eu pedir a vocês para vocês escreverem aqui para mim na ordem crescente, quem lembra aí qual é a ordem crescente? Como é essa ordem crescente? Quem é que lembra? Ordem crescente é do menor para o maior. É como se eu estivesse subindo uma escadinha, tá certo? Então, eu vou ter que começar do número menor. Desses aqui que eu escrevi, qual é o número menor? É o 6, muito bem. Então, ó, eu tenho que começar do menor e ir aumentando. Então, depois do 6 vem o 7. Depois do 7, 11. Depois do 11, 25. E depois do 25, 42. Então, eu escrevi esses números aqui na ordem crescente, do menor para o maior.
O 6, ele é unidade ou é dezena? Unidade, tem apenas ele. O 7 é unidade ou dezena? Unidade. O 11 é unidade ou dezena? Dezena, porque eu tenho aqui, ó, uma dezena e uma unidade, que vai dar um total de 11. Aqui eu tenho 25. Esse número 25, ele é unidade ou dezena? Dezena. Aqui eu tenho 2 dezenas e 5 unidades. E o número 42 é unidade ou dezena? Dezena também. Aqui eu tenho 4 dezenas e 2 unidades. Se eu pedir agora para vocês escreverem aí ou falarem aí, quais são os números que vão estar na ordem decrescente? Primeiro, vamos relembrar o que é o decrescente. É como se eu estivesse descendo uma escadinha, ao contrário do crescente, tá? O decrescente eu começo do maior e tenho que chegar até o menor. Maior até o menor. Então, aqui, ó, qual é o número maior? É o 42. Então, eu vou escrever aqui 42, vou começar por ele. E agora eu tenho que ir diminuindo até chegar ao menor. Então, o próximo é 25. Diminuindo ainda, eu tenho um próximo número que é o 11. Depois o 7. E por último o 6. Ou seja, o 6 aqui ele é menor, tá certo? Então, eu comecei do maior para o menor, colocando aí na ordem decrescente. E colocando na ordem crescente, o 6 ele foi o primeiro, porque na ordem crescente é do menor para o maior, ok? E ainda nesse assunto que nós estamos, né, revisando sobre dezenas e unidades de 0 a 99, a gente pode também identificar qual o número menor e o número maior. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, alguns números aleatoriamente também. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui os números 5, 90, 1, 15, 100 e 96. Se eu perguntar a vocês daí, falem aí para mim, por favor, meus amores, qual é o número que é menor em quantidade? Vocês vão dizer que é qual? O número menor em quantidade. Ah, o número menor vai ser o número 1. Todo mundo concorda? Sim, o 1, ele daqui é um número menor em quantidade. E agora, achem para a tia sua, eu vou marcar um X, tá? Mas vocês vão falar daí, qual é o número maior em quantidade que nós temos aqui? Será que é o 5, 90, 15, 100 ou 96? É o 100, isso mesmo. Ele é o maior em quantidades, ok? Então, se tiver numa questão, ache um número menor e circule, ou marque um X, a gente já vai saber. Quando a gente fala assim, número menor é sempre em quantidade. O número maior também vai ser em quantidade, ok? E pode ter também uma atividade assim, ó, de adição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em cima. Olha só, um exemplo bem simples. Se eu tenho aqui 70 mais 3, quanto é que eu vou ter o total? Quanto será 70 mais 3? É fácil. Aqui eu tenho 7 dezenas e 3 unidades, então eu vou ter 73. Tá certo, crianças? 70 vai estar representando 7 dezenas. Então, 7 dezenas mais 3 unidades, 73. Aqui eu tenho 30 dezenas mais uma unidade. 30 dezenas não, né? 30 unidades. Então, 30 unidades são quantas dezenas? 3 dezenas. 3 dezenas mais uma unidade vai dar 31. 30 unidades mais uma unidade vai dar aí, ó, 31. 60 mais 5. Tia Su colocou 50, mas aqui é 5.
Quanto será 60 mais 5? 60 é 6 dezenas mais 5 unidades, que vai dar 65, ok? Tia Su só está dando alguns exemplos, caso caia aí na nossa atividade. E agora vocês vão pegar o caderninho de vocês de matemática. Enquanto eu estou apagando aqui o quadro, vocês vão abrindo aí o caderninho para a gente começar a nossa atividade de classe. Pronto. Vamos lá? Todo mundo abriu já aí o caderninho. Nós vamos escrever atividade de matemática. E a Su escreveu aqui bem no cantinho. Mas esse nome aqui é matemática, tá certo? Esse aqui, ó. É matemática e a data de hoje é dia 22 de outubro de 2020. Vamos pular uma linha e fazer o primeiro quesito. Deixa eu pegar aqui meu caderninho para a gente começar. Essa atividade que a gente vai fazer agora é uma atividade de classe, tá certo? Então, a tia Su vai escrever tudinho. Vou explicar e depois a gente vai responder. Vamos lá? Deu para fazer o primeiro quesito completo, esse segundo a gente vai continuar depois aqui em cima. Então, ó, no primeiro quesito diz assim, ó. Ah, deixa eu te falar. Vocês agora vão dar uma pausa no vídeo, vão copiar toda a atividade. Quando vocês tirarem da pausa, a gente já vai responder, tá certo? Se vocês quiserem responder sem a minha ajuda, que está bem fácil, vocês podem continuar com o vídeo na pausa e ir respondendo. Depois tira a pausa e vê aí se está correto. Todos entenderam? Então, podem dar a pausa aí para copiar, certo? Pronto, vamos lá. No primeiro quesito diz assim, ó. Escreva os números que vêm antes e depois. Está fácil, tá certo? Nós trabalhamos até o número 99. Então, a gente sabe muito bem o que vem antes e o que vem depois de cada família. Aqui eu tenho o numeral 25. Qual o número que vem antes do 25? É o 24. Aí eu vou responder aqui. E qual é o número que vem depois do 25? 26. Isso mesmo. Aqui eu tenho o numeral 16. Qual o número que vem antes do 16? 15.
é o número 15, porque antes do 6 é o 5. E qual o número que vem depois do 16 é o 17? Então, eu vou escrever aqui 17. Qual é o número que vem antes do 38? 37. Então, eu vou escrever aqui, ó, 37. E qual é o número que vem depois do 38? 39. Muito bem. Aqui eu tenho o numeral 83. Qual o número que vem antes do 83? 82. Porque antes do 3 é o 2. E qual o número que vem depois do 83? 84. Isso mesmo. Aqui eu tenho o numeral 62. Qual o número que vem antes do 62? 61, porque antes do 2 é 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, 61. E qual o número que vem depois do 62? 63. Muito bem. Aqui eu tenho o número 47. Qual o número que vem antes do 47? É o quê? É o 46, porque antes do 7 é o 6. Então, vou escrever aqui, ó, 46. E depois do 47, eu tenho o 48, isso mesmo. Aqui eu tenho o numeral 58. Antes do 58, eu falo o quê? 57, porque antes do 8 é 7. E depois do 58, eu digo que é 59. Então, eu vou responder aqui, ó, 59. Aqui eu tenho 74. Antes do 74, eu escrevo 73, porque antes do 4 é 3, tá? Então, ó, 73. E depois do 74, 75. Aqui agora eu tenho o 93. Antes de falar 93, eu falo o quê? 92. Porque antes de 3 é 2. Então, eu vou escrever aqui a 92. E depois de 93, 94. Tá certo? Vejam aí se vocês acertaram. Ou quem não quis fazer antes, lá com o vídeo na pausa. Se não terminou agora, é só da outra pausa que vai terminando. No segundo, diz assim, ó, escreva por extenso os números. Quais são os números, Tiesso? Eu vou fazer aqui em cima agora, tá? Vou apagar isso aqui, atividades de matemática e a data, e vou escrever aqui em cima. Eu vou começar a escrever daqui. Que eu acho que dá para vocês enxergarem. Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá. Eu escrevi aqui, ó, 12, 7, 20, 100 e 90, tá? Vou passar aqui os tracinhos, que é pra gente responder os números por extenso. Pronto. E agora, vou fazer do outro lado o restante dos números. Pra gente não confundir, Tia só vai apagar essa parte aqui já, tá certo? Já que vocês já responderam, eu aproveito e faço logo a continuação, que é o terceiro quesito. Quem quiser escrevendo aí já pode. Os numerais que a gente vai escrever por extenso. Vou continuar aqui logo com o terceiro quesito, que a gente já faz. Ó.
olha só. A nossa atividade é até o quarto quesito. E para terminar esse quarto, a gente só vai fazer quando a gente responder aqui em cima, tá? Vamos lá. No segundo quesito, tem assim, escreva por extenso os números abaixo, os números, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5 números de um lado e 5 do outro. E nós vamos escrever o nome desses números, que é escrever por extenso, ok? Vamos lá. Aí você pode estar até dizendo assim, tia Su, é muita tarefa. Mas hoje só tem 2 aulinhas, português e matemática. Então é normal ter muita tarefa, tá certo? Se estivéssemos na nossa escola, a gente ia fazer também, então vamos lá. Aqui eu tenho o número 12. Como será que eu escrevo a palavrinha 12? Como é que vocês escreveram aí? Já fizeram aí? Olha só. Doze. D-O. Deixa a tia Su escrever aqui. Zé. É assim que eu escrevo a palavrinha 12. Dá para enxergar? Dá. Aqui eu tenho o numeral 7. É fácil de escrever também. Como é o 7? Quem pode me dizer aí? S-E. E o T? T-E. Então, olha só como é que eu escrevo. Sete. Sete. Agora aqui eu tenho o numeral 20. Como é que eu escrevo o numeral 20? Vi é VI. Para ficar vim, eu escrevo V-I-N. Vinte. T-E. Então, eu vou escrever aqui vinte. É assim que eu escrevo o nome 20. Que número grande é esse? É o 100. Quem aí sabe escrever o nome 100? Olha como é que escreve o nome 100. C-E-M de Maria. 100. É assim que escreve, tá certo? Tem esses sons de C, mas não é com S, é com C. 100. Aqui eu tenho 90. Como é que eu escrevo o nome 90? É fácil também. Olha só. N-O, V-V-E-N, 90. É assim que eu escrevo. Dá para enxergar? Dá. Aqui eu tenho o número 1. Como será que eu escrevo 1? Tá fácil. Inclusive, faz parte lá daquele padrão silábico que a gente estudou a semana passada. Olha como é o 1. U-M. 1. U e M de Maria. 1. Aqui eu tenho 15. Como será que eu escrevo 15? Que é Q-U-I. E para ficar Kim, eu acrescento um M de navio. Olha só. 15. Zé. 15. Agora aqui eu tenho o número 6. Como será que eu escrevo o nome 6? S-E. Isso vai escrever aqui. Is. I-S. Is. Is. Agora é o 70. Como será que eu escrevo 70? C-S-E. Tem, no caso. 70. 70, ok? E aqui eu tenho o numeral 80. Como será que eu escrevo o numeral 80? O-I-T-N, tem, tá. 80, tá bom? É a escrita do numeral 80. Agora nós vamos responder esse terceiro quesito, que diz assim: quem não teve tempo de copiar já sabe que é só dar uma pausa e copiar. No terceiro diz assim, crianças: circule o número, letrinha A, maior. Então, nessa letrinha A, eu tenho 4 números, que são 5, 20, 32 e 50. Desses números que eu acabei de falar para vocês, qual é o número maior? Será que é o 5, o 20, o 32 ou o 50? Qual é o maior para vocês? Quem disse que é o 50, acertou, tá? Desses 4 aí, o número maior é o 50. Então, nós vamos circular o 50.
vão pular uma linha e na letrinha B vão escrever o nome menor e vão circular o número menor desses novos 4 números que eu vou dizer para vocês agora, que é o 53, 12, 25 e 100. Qual o número menor desses aí? Será que é o 53, o 12, o 25 ou o 100? Quem disse que é o 12, acertou, tá? Ele é o número menor. Então, circula aí. Depois, vamos pular uma linha e vai para o quarto e último quesito, que diz assim: resolva as adições. Tia Su não escreveu aqui, eu vou apagar aqui em cima e vou completar aí esse quarto quesito, tá certo? Quem não terminou, é só dar uma pausa para terminar, que Tia Su vai apagar. Eu vou apagar só essa parte aqui de cima, esse aqui não, certo? Deixa eu apagar aqui pra gente preencher. Vamos lá, a continuação aqui desse quarto e último quesito. Letrinha A, vou escrever aqui. Letrinha D. Pronto. E a gente vai terminar aí nessas continhas de adição, que também está muito fácil. Tia Su explicou na hora da explicação, não foi? Então, vamos lá. Na letrinha A, eu tenho aqui, ó, 50 mais 2. Vocês podem, se quiser, dar uma pausa para copiar essa parte, que é essa última parte, que agora a gente vai fazer apenas responder, tá certo? Então, quanto será 50 mais 2? 50 é 5 dezenas mais 2 unidades, que vai dar 52. Então, eu escrevo aqui, ó, 5 e 2. Eu posso também contar assim, ó, 50 na boca mais 2. 50, 51 e 52. Na letrinha B, eu tenho 30 mais 5. 30 é 3 dezenas e 5 unidades. Ou seja, eu tenho aí 30 na boca mais 5 unidades. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Na letrinha C, eu tenho 60 mais 6. 60 são 6 dezenas mais 6 unidades. Então, eu tenho 60 na boca mais 6. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Certo? Aqui na letrinha D, eu tenho 20 mais 9. 20 são 2 dezenas mais 9 unidades. 20 na boca mais 9. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2 e 9. Aqui eu tenho 40 mais 4. 40 está representando aí 4 dezenas mais 4 unidades. Então, 40 mais 4, 40, 41, 42, 43, 44. E o último, eu tenho 80 mais 2, o 80 é 8 dezenas, mais 2 unidades. Então, 80 na boca, mais 2 unidades, 80, 81, 82. Tá certo? 82. Pronto. Encerramos aí a nossa aulinha de matemática por hoje, a nossa revisão das dezenas e unidades, de 0 a 99, onde a gente conseguiu ver aí alguns assuntos sobre escrever números por extenso, ordem crescente e decrescente, números maior, menor, adição também, que a gente acabou de responder,
números que vêm antes e depois, entre também no meio, na explicação que Jesus falou. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aulinha de matemática. Talvez vocês tenham escrito aí bastante, mas é necessário. Tem aulinha realmente que a gente precisa escrever. Tem outras que a gente já não escreve muito, né? Tia Su fala mais. Então, quem não conseguiu terminar agora enquanto Tia Su estava explicando, é só dar uma pausa para terminar. Deixa eu comentar com vocês que no nosso encontro terça-feira eu amei ver os caderninhos de vocês com as atividades. Isso quer dizer que vocês estão fazendo tudo, estão seguindo aí as aulinhas, estão fazendo todas as tarefinhas e isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Nunca deixem, crianças, de fazer uma atividade, tá certo? A não ser realmente que não possa ou esteja doente, mas é muito importante também assistir às aulinhas, tá certo? Não apenas responder às atividades, mas também assistir às aulinhas, porque a gente tira alguma dúvida, vocês podem estar com alguma dúvida, a tia Su vai e tira, tá certo? Então, estamos encerrando aí a nossa aulinha de matemática, encerrando a nossa quinta-feira. Mas amanhã é sexta-feira, dia 23 de outubro, e estaremos de volta para mais um dia, tá certo? De estudos, de muita aprendizagem e para mais aulinhas. Então, ó, eu vou me despedir por aqui. Tchauzinho para vocês. Até amanhã. Um cheiro bem grande. Amo vocês. Tchauzinho.